Disfarçado, milionário, solicita DNA à empregada e se surpreende com um nome inesquecível. Era uma manhã radiante, e os raios de sol dançavam sobre as paredes opulentas da mansão de Gabriel Monteiro. Ele era tudo o que se poderia imaginar, carismático, rico e com uma vida aparentemente perfeita ao lado de sua adorável filha, Luna. Os risos da menina preenchiam o ar enquanto ela brincava despreocupadamente no jardim. Mas naquele dia, algo sombrio pairava no ar. Gabriel, engajado em um impulso repentino, havia feito um teste de DNA. Uma decisão fria, direta, como se fosse uma simples formalidade. O resultado chegou, mas não era o que ele esperava. Ao ler o nome que acompanhava o laudo, seu coração disparou. A verdade cravou-se como uma lâmina afiada. Luna não era sua filha biológica. Uma traição, um golpe que o deixou paralisado. E a traição não era só sua, mas também da ex-esposa, Isabela, que adotou a menina após a perda de seu próprio filho. Mas como? O nó na garganta de... A ironia do destino se tornava clara. A mulher que ele via apenas como uma empregada carregava a chave de seu tormento. Sofia não escolhera entregar a filha que amava. Ela fora coagida por circunstâncias tortuosas e obscuras. A revelação deixou Gabriel estonteado. Sua mente zumbia. No interior da mansão, a tensão aumentava a cada instante. As emoções de todos se misturavam, em um turbilhão. Luna, inocente em sua bolha de amor, brincava sem saber do caos que a cercava. À medida que Gabriel tentava entender e absorver a profundidade dessa traição, sentia-se inexplicavelmente atraído por Sofia. A força e determinação dela eram cativantes, uma chama acesa em meio à escuridão. Sofia decidiu que precisava dialogar com Isabela, buscando a proteção que Luna merecia. Precisamos unir forças. Foi com essa ousadia que Sofia se apresentou à ex-esposa de Gabriel. E assim, as tensões começaram a fraturar ainda mais as relações entre as mulheres que compartilhavam um laço inesperado. Em paredes que antes eram um abrigo, agora tornavam-se testemunhas de um conflito que parecia insustentável. Gabriel se via dividido. Como proteger Luna? Como lidar com suas emoções cada vez mais complicadas? A luta entre o que ele desejava e o que a realidade impunha se transformou em um caos intenso. As revelações se acumulavam, e o que deveria ser um novo começo ameaçava tudo que ele havia construído. E então, em um momento de solidão, ele encontrou um documento antigo escondido na escrivaninha de Sofia. Uma verdade ainda mais chocante estava para ser revelada. Algo que poderia desestabilizar tudo o que lutou para reconstruir. O passado a assombrava e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger a nova família que estava formando? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel não conseguia mais pensar. O vazio dentro dele parecia um abismo sem fim. Enquanto segurava o documento antigo que encontrou na escrivaninha de Sofia, seu coração batia acelerado. O que mais poderia haver por trás de tudo isso? Ele olhou para o papel. Suas palavras pareciam dançar diante de seus olhos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o nome que ali estava, Helena Andrade. Mas quem era Helena? Uma nova súbita onda de confusão sacudiu Gabriel. Ele apenas conhecia Sofia, a faxineira que agora levava uma nova luz em sua vida. Frustração e temor do desconhecido tomaram conta dele.
Se Luna não fosse sua filha biológica, o que mais ele não sabia? As emoções eram um turbilhão. Ele sentia que estava lutando contra uma onda avassaladora. Cada nova informação era um golpe de mar. Gabriel decidiu que confrontaria Sofia. Ele precisava de respostas, e a única pessoa que poderia dar a ele o que desejava estava agora na cozinha, preparando o café da manhã. Quando Gabriel entrou na cozinha, Sofia estava de costas, a água fervendo enquanto os grãos de café soltavam um aroma intenso. Ele a chamou. Sua voz tremia. Sofia, precisamos conversar. Ela virou-se. O olhar dela já demonstrava que algo estava errado. O que há? Você parece pálido. Gabriel não perdeu tempo. Quem é Helena Andrade? Naquele instante, a expressão de Sofia se transformou. Seus olhos se tornaram 2 círculos de pânico. Como você sabe sobre Helena? Ele avançou. A intensidade do momento fez o ar ao redor parecer pesado. O documento. Sofia, me diga a verdade. Quem é Helena? Ela balançou a cabeça e começou a tremer. Helena, ela é minha irmã. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria proteger Luna. As palavras dela saíram rápidas, como se ela estivesse tentando impedir um rio prestes a transbordar. Proteger Luna? Proteger de quê? A raiva e a confusão explodiam dentro dele. Sofia estava se afundando em um mar de segredos que pareciam implodir seu mundo. Ele já tinha se decepcionado demais. Sofia respirou profundamente, lembrando que aquele momento determinaria tudo. Helena, ela não é apenas minha irmã. Ela era a mãe biológica de Luna. Eu sou a tia. Um nó se formou na garganta de Gabriel. Como assim? Helena era... Foi tudo muito complicado. Helena estava doente, muito doente. Eu cuidei dela até o último momento. Antes de ela morrer, ficou claro que a única opção era entregar Luna para alguém que a amasse de verdade. Eles não poderiam saber que eu era apenas a tia. O tornozelo da voz dela se rompeu em dor. Então, tudo isso foi uma mentira? Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sofia assentiu. Lágrimas escorriam por seu rosto. Mas eu a amo como minha própria filha. E eu só quis o melhor para ela. Nesse instante, uma batida na porta fez o coração de Gabriel parar. O som ecoou pela casa, arrebatando a tensão quase palpável na cozinha. Ele caminhou até a porta. A sensação de que algo ainda mais sombrio estava a caminho o preenchia. Quando abriu a porta, o mundo ao redor varreu sua mente. Um homem alto, desconhecido, com uma expressão determinada, estava ali. Você é Gabriel Monteiro? Pergunta, o tom profundo e ameaçador. Gabriel sentiu uma onda de medo. Venho buscar Luna. É hora de você saber toda a verdade. As palavras do homem pairavam no ar como veneno, e naquele momento, tudo o que ele acreditava ser real estava em perigo. Gabriel olhou para trás, para Sofia, e uma avalanche de dúvidas e inseguranças o assolava. O que ele realmente... Gabriel sentiu seu coração acelerar. O homem na porta parecia uma tempestade prestes a estourar. Você é Gabriel Monteiro? A voz grave ressoou, cortando o silêncio. O medo constrangia seu peito. Olhou para trás, em busca de Sofia, que tinha os olhos arregalados, paralisada no canto da cozinha. Venho buscar Luna. É hora de você saber toda a verdade. As palavras do homem deixaram Gabriel em choque. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que mais amava. Parecia prestes a desmoronar. Quem é você? Gabriel perguntou, a voz feita de tremer. O homem avançou um passo, imponente. Meu nome é Victor Andrade. Sou o pai de Luna. A revelação caiu como uma pomba. Gabriel sentiu como se o chão tivesse sumido. O que você está dizendo? Sofia gritou, quebrando o estado de inércia. Você está mentindo. Mentindo? Você não sabe metade do que realmente aconteceu. Victor olhou para Sofia com desdém. Você nunca deveria ter ficado com ela. Se Helena estivesse viva,
Luna estaria comigo, e essa traição não teria acontecido. Helena morreu por sua causa, Sofia retrucou, a voz alta e firme. Ela sofreu por sua irresponsabilidade. Se não fosse por mim, Luna estaria com quem? Gabriel sentiu que sua cabeça girava. Ele tentava processar tudo aquilo, mas as palavras de Victor o empurravam para um desespero profundo. O homem continuou, agora com um tom mais suave, quase suplicante. Eu não vim aqui para brigar. Vim buscar minha filha. Buscar sua filha? Gabriel explodiu, a raiva correndo pelas suas veias. Você acha que pode simplesmente voltar e levá-la? Você não faria isso. Você a abandonou. Eu não a abandonei. Eu fui forçado a me afastar por causa do seu pai. Ele fez de tudo para me separar de Helena. A tensão pairava no ar, cada palavra lançada como uma flecha. Sofia ficou pálida, os olhos cheios de lágrimas. Você não sabe nada sobre o que passamos. Ela gritou, a dor expresso em cada sílaba. Mas a verdade era que tudo estava prestes a ficar ainda mais complicado. Victor, percebendo a reviravolta emotiva, puxou algo do bolso. Uma foto. Ele deslizou a imagem sobre a mesa. Essa é uma foto de Helena no dia em que ela estava prestes a dar à luz. E esse é o endereço de um lugar onde os dois podem saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Gabriel pegou a foto, mas ao olhar para a imagem, algo no fundo de sua mente começou a despertar. Olhos, familiaridade, um arrepio percorreu sua espinha. O rosto da mulher na foto era semelhante ao de Luna. Espera, o que você quer dizer com saber a verdade? A curiosidade misturava-se à confusão. A verdade sobre o passado da Luna. A verdade sobre o que Helena descobriu antes de morrer. Victor respondeu, a voz falha. E a razão pela qual tudo aconteceu. Seu pai nunca quis que você soubesse. Gabriel sentiu a pressão e o nó se intensificarem. O que mais ele não sabia? O que sua família estava escondendo? Ele olhou para Sofia, que agora parecia vulnerável, quase quebrada. Ela também precisava de respostas. Mas antes que alguém pudesse dizer algo, um grito agudo cortou o ar. Era Luna, de uma janela aberta, e seu pequeno corpo balançava numa armação de brincar. Gabriel sentiu seu sangue congelar. Luna! Ele correu em direção ao barulho, enquanto as paredes da casa pareciam tremer. No entanto, antes que pudesse alcançá-la, o mundo ao seu redor escureceu. Uma fumaça densa começou a invadir a sala, e o cheiro de queimado tomou conta do ar. O incêndio irrompeu, chamas dançando rejeitando a luz. As emoções de todos explodiram em uma cacofonia. O que está acontecendo? Ele gritou. Sofia! A janela! Quando os gritos se tornaram um eco distante, tudo parecia se mover em câmera lenta. No meio do caos, Gabriel entendeu que, para além das chamas, segredos ainda mais obscuros estavam prestes a ser revelados. O que mais estava escondido sob as camadas que se desmoronavam em sua vida? Seria este, afinal, apenas o começo do fim de tudo o que ele acreditava? Quando Gabriel correu para a janela, seu coração batia tão rápido que ele mal conseguia pensar. A fumaça invadia a casa e o calor das chamas começava a se espalhar pelo ambiente. Luna, segura firme! Ele gritou, os olhos buscando a filha. O caos era palpável, o cheiro de queimado queimava as narinas e o pânico se estabelecia. Ouvindo o grito de Luna, ele se virou, seu rosto já manchado de preocupação. Sofia, precisamos encontrar ela. Mas foi nesse momento que uma nova voz, grave e firme, interrompeu o desespero crescente. Não se preocupem com a menina, Gabriel. O que realmente importa é a verdade. Era Victor, o homem na porta, agora com um olhar intenso que começou a se iluminar pela luz das chamas. A verdade que vocês dois insistem em evitar.
Gabriel sentiu um fio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ele se virou, a tensão disparando. Cada palavra pesava como um tijolo. Helena não é apenas a mãe de Luna. Ela também é a filha de quem você sempre cuidou. Victor respirou fundo, a expressão dele misturando dor e determinação. Você não sabia? Helena era sua irmã. O impacto da revelação quase derrubou Gabriel. O quê? Isso é impossível. Sua mente girava, era como se o chão sumisse sob seus pés. Você tá mentindo. Não tô, Victor insistiu. E Sofia palideceu ao ouvir isso, seu corpo se contorcendo como se estivesse levando um soco no estômago. Helena e Gabriel sempre foram ligados, mas seu pai decidiu que vocês nunca deveriam saber. Ele se aproveitou de tudo, da dor, da perda. Não, não pode ser, Gabriel sussurrou, sua mente tentando arranjar uma lógica para o que estava ouvindo. Você está dizendo que Luna é neta do meu pai? As chamas das paredes pareciam cercá-lo, e o ar escasso tornava seu coração ainda mais pesado. Não só isso, Gabriel, Victor disse, seu tom suavizando enquanto os dois se encaravam. Eu sou apenas o porta-voz de uma verdade que você ignora. Helena estava fugindo, e seu pai tomou uma decisão drástica para garantir que ninguém descobrisse a verdade. A única maneira de manter você e ela fora de perigo. Então, você está dizendo que o que aconteceu foi tudo uma trama da família? Sofia perguntou, suas mãos tremendo ligeiramente. A casa estava à beira da implosão, mas a revelação de Victor criou uma nova urgência. Gabriel olhou para a porta. A fumaça se acumulara em espiral, e Luna ainda poderia estar em perigo. Nós precisamos sair. O que mais você está escondendo? Ele se virou para Sofia, os sentimentos conflitantes tornando-se insuportáveis. Gabriel, espere! Sofia começou, mas a tensão na voz dela o interrompeu. Mas a voz de Victor ecoou forte. A verdade sobre Luna não é apenas sobre sua herança. É sobre uma traição que vai além de tudo que você conhece. Eles vieram atrás dela. Gabriel, estão vindo agora. Sem pensar duas vezes, Gabriel puxou Sofia pela mão, e eles começaram a correr em direção ao hall, onde as chamas estavam se expandindo, cercando o que mais amavam. O barulho de vidro estourando e o crepitar do fogo preenchiam o ar. Mas nada comparava à tempeste. Ele exigiu de Victor, enquanto a fumaça começava a encobrir seu olhar. Não é uma armadilha. Eu só quero proteger Luna, Victor declarou, desesperado. Se nós não agirmos agora, ela estará em sérios perigos. Há segredos que seu pai nunca queria que você soubesse. E antes que pudesse digerir tudo isso, um estrondo ressoou no piso superior. Uma parte da casa desmoronou. Gabriel soltou um grito e, em um impulso, se virou para Victor e Sofia. Não temos mais tempo. É hora de descobrir toda a verdade, ou morrer tentando. Eles correram em direção à saída, mas a vida e a verdade se entrelaçavam em um caos que ele jamais imaginara. O caminho à frente estava coberto de fumaça, e o desconhecido os aguardava. Gabriel virou a cabeça uma última vez para a sala, e em meio ao tumulto, percebeu a fotografia de Helena em sua mão. A única chave que poderia salvá-los. O que mais você está escondendo? Ele gritou, já na porta, a voz ecoando no ar denso e quente. Prepare-se para a maior. Victor gritou, mas as chamas começaram a encerrar suas opções. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Ou eles não encontrariam respostas, apenas ruínas. Em meio ao incêndio, Gabriel sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. Mas em um mundo cheio de segredos, a maior pergunta agora era: ele estava realmente pronto para saber? Gabriel sentiu seu coração disparar ao encarar Victor, as chamas dançando atrás de si. Cada palavra que saía da boca do homem parecia uma bomba, prestes a detonar. Não pode ser verdade! Ele não queria acreditar, mas o olhar determinado de Victor fez seu estômago revirar. Não estou brincando com você, Gabriel, Victor insistiu. Helena era sua irmã. Luna é sua sobrinha.
O mundo de Gabriel parecia desmoronar em câmera lenta. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o peso da revelação. Isso é insano. Por que eu nunca soube? A confusão misturava-se à raiva enquanto ele buscava respostas do homem à sua frente. O clima na sala mudou. O calor das chamas se misturava à tensão. Sofia, ainda paralisada, olhava entre os dois, sem entender como tudo se encaixava. Isso não faz sentido. Victor, você está mentindo. Não estou. Eu não teria motivo para fazer isso. Victor gritou, sua voz ecoando na cozinha em chamas. Helena precisou se afastar do nosso pai. Ele era perigoso, Gabriel. Ela fugiu para protegê-lo, mas o passado sempre voltava para cobrar. Os sentimentos de Gabriel se tornaram uma tempestade. Ele se lembrava de momentos de sua infância, de conversas sussurradas e do temor que havia sentido. Meu pai, ele fez algo com Helena? A mágoa cortava seu tom. Por que ele escondeu isso de mim? Porque ele achava que você não era forte o suficiente para suportar a verdade, declarou Victor. Só que a verdade sempre vem à tona, e seu pai não conseguiu enterrá-la para sempre. E bem naquela hora, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O teto estalou e parte dele desabou em cima da mesa. A fumaça invadiu os pulmões de Gabriel. Enquanto os olhos de Sofia se encheram de pânico. O que vamos fazer? Temos que sair. Precisamos da Luna, gritou Gabriel, olhando desesperadamente para Victor. Ela pode estar em perigo. Onde ela está? Ela estava na sala. A voz de Sofia tremia agora. O ar era quente e carregado. As chamas estavam se aproximando. Mas a necessidade de encontrar Luna estava acima de tudo. Eles correram pela casa, o calor e a fumaça queimando em suas narinas. Durante a corrida, os pensamentos de Gabriel eram uma sequência desordenada. Seu coração estava pesado. A cada passo, sentia que tudo o que conhecia se desmoronava. Se Luna é minha sobrinha, ela tem que saber disso. Precisamos cuidar dela. Mas as chamas tornaram-se um obstáculo e uma nova ameaça começou a surgir. A porta da saída estava presa por uma peça de madeira que caíra. Gabriel e Sofia empurraram, mas não cedia. Era como lutar contra um muro. Não podemos ficar aqui. Ele gritou, o desespero crescendo. Eu tenho outra alternativa. Victor gritou, parecendo mais focado do que nunca. Ele puxou um objeto do bolso. Era uma pequena chave. Tem um caminho secreto que eu conheço. Precisamos sair agora. Antes que Gabriel pudesse reagir, o teto estalou novamente e parte dele desabou em cima de Victor. Um grito ecoou através da fumaça, enquanto ele desaparecia sob os escombros. Gabriel e Sofia ficaram paralisados. Victor, ela gritou, temor em seus olhos. E em questão de segundos, o pânico tomou conta do ar. Não, precisamos ir! Gabriel puxou Sofia para dentro da sala, as chamas se alastrando. Mas no meio do caos, algo se movimentou no canto da estante. Uma porta escondida, pequena, que nunca tinha notado antes. Ele fez uma pausa. Esta é nossa saída. Sem hesitar, ele empurrou a porta, e a escuridão à sua frente parecia promissora e assustadora ao mesmo tempo. Venha! Mas antes que pudessem entrar, um grito familiar ecoou. Era Luna, a voz pequena e desesperada infiltrando-se na fumaça. Papai, ajuda! O coração de Gabriel disparou. É ela! Sofia hesitou, mas Gabriel não tinha escolha. Sofia, vá! Eu busco Luna. Ele correu em direção ao som, enquanto a fumaça se tornava mais densa. O calor o envolvia e cada vão tinha uma nova sensação de desespero. Luna, eu estou indo! Ele gritou, a voz deformada pelo calor e pela dor. Mas a resposta dela foi um eco de sofrimento. Papai, estou aqui! E então, no momento em que estava prestes a alcançar a sala, um estrondo ensurdecedor fez com que o chão tremesse. O que se seguiu foi um silêncio esmagador. Gabriel sentiu seu coração parar e olhou para trás,
A porta de saída agora estava fechada. E Victor? Ele havia desaparecido. Em um impulso, ele se virou novamente. O ar estava escasso, e Luna era tudo o que ele conseguia pensar. Isso não pode estar acontecendo. A fumaça envolvia tudo ao seu redor, e o desespero o assolava. Gabriel, a voz de Sofia soou ao fundo. Ele não podia deixar Luna. Não podia. Cada segundo parecia um século, e ele avançou com todas as forças em busca da filha. Quando finalmente entrou na sala, a cena diante dele era devastadora. Luna estava presa sob uma pilha de escombros. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, o medo estampado em seu pequeno rosto. Papai! Ela chorou. Gabriel correu para ela, sentindo cada batida ensurdecedora de seu coração enquanto tentava empurrar o que aprendia. Mas quando ele finalmente a alcançou, a verdade mais chocante se revelou. Ele ergueu a pequena para fora das destroços e entre os escombros um rosto ficou parcialmente visível. Um rosto que ele reconheceu imediatamente. Era Victor. — O que você fez? Gabriel sussurrou, o horror tomando conta de sua expressão. Então, Victor sorriu, com um brilho sinistro nos olhos. — Você ainda não sabe de tudo, mas você vai descobrir. E naqueles instantes, a consciência de Gabriel explodiu com o entendimento de que a verdade estava muito além do que ele poderia imaginar. Agora, lutando com a dor, o medo e a incredulidade, tudo ameaçava desmoronar sobre ele. Eu não sei se conseguirei suportar isso, pensou, sentindo a escuridão crescer em seu peito. E sob aquele céu de chamas, uma nova verdade começava a emergir, desafiando tudo o que ele pensara que sabia. Gabriel sentiu seu coração disparar ao encarar Victor, as chamas dançando atrás de si. Cada palavra que saía da boca do homem parecia uma bomba prestes a detonar. Não pode ser verdade! Ele não queria acreditar, mas o olhar determinado de Victor fez seu estômago revirar. Não estou brincando com você, Gabriel, Victor insistiu. Helena era sua irmã, Luna é sua sobrinha. O mundo de Gabriel parecia desmoronar em câmera lenta. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o peso da revelação. Isso é insano, porque eu nunca soube. A confusão misturava-se à raiva, enquanto ele buscava respostas do homem à sua frente. O clima na sala mudou. O calor das chamas se misturava à tensão. Sofia, ainda paralisada, olhava entre os dois, sem entender como tudo se encaixava. Isso não faz sentido. Victor, você está mentindo! Não estou! Victor gritou, sua voz ecoando na cozinha em chamas. Helena precisou se afastar do nosso pai. Ele era perigoso, Gabriel. Ela fugiu para protegê-lo, mas o passado sempre voltava para cobrar. Gabriel se lembrou de momentos da infância, de conversas sussurradas e do temor que havia sentido. Meu pai, ele fez algo com Helena? A mágoa cortava seu tom. Por que ele escondeu isso de mim? Porque ele achava que você não era forte o suficiente para suportar a verdade, declarou Victor. Só que a verdade sempre vem à tona, e seu pai não conseguiu enterrá-la para sempre. Então, no meio da discussão, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O teto estalou e uma parte dele desabou em cima da mesa. A fumaça invadiu os pulmões de Gabriel, enquanto os olhos de Sofia se encheram de pânico. — O que vamos fazer? Temos que sair! Precisamos da Luna! Gritou Gabriel, olhando desesperadamente para Victor. O ar era quente e carregado, e cada segundo contava. — Onde ela está? Ela estava na sala. A voz de Sofia tremia, e o pânico estampava seu rosto. As chamas se alastravam, mas a necessidade de encontrar Luna estava acima de tudo. Eles correram pela casa, o calor e a fumaça queimando suas narinas. Durante a corrida, os pensamentos de Gabriel eram uma sequência desordenada. Seu coração estava pesado.
A cada passo, sentia que tudo o que conhecia se desmoronava. Se Luna é minha sobrinha, ela tem que saber disso. Precisamos cuidar dela. Mas as chamas tornaram-se um obstáculo, e uma nova ameaça começou a surgir. A porta da saída estava presa por uma peça de madeira que caíra. Gabriel e Sofia empurraram, mas não cedia. Não podemos ficar aqui, gritou, o desespero crescendo. Eu tenho outra alternativa, Victor gritou, parecendo mais focado do que nunca. Ele puxou um objeto do bolso, uma pequena chave. Tem um caminho secreto que eu conheço. Precisamos sair agora. Antes que Gabriel pudesse reagir, o teto estalou novamente e parte dele desabou em cima de Victor. Um grito ecoou através da fumaça, enquanto ele desaparecia sob os escombros. Gabriel e Sofia ficaram paralisados. Victor! Ela gritou, temor em seus olhos. Em um impulso, Gabriel se virou novamente. O ar estava escasso, e Luna era tudo o que ele conseguia pensar. Isso não pode estar acontecendo. A fumaça envolvia tudo ao seu redor, e o desespero o assolava. Gabriel! A voz de Sofia soou ao fundo. Ele não podia deixar Luna. Não podia. Cada segundo parecia um século, e ele avançou com todas as forças em busca da filha. Quando finalmente entrou na sala, a cena diante dele era devastadora. Luna estava presa sob uma pilha de escombros. Seus olhos cheios de lágrimas, um medo estampado em seu pequeno rosto. Papá, pai. Ela chorou. Gabriel correu para ela, sentindo cada batida ensurdecedora de seu coração, enquanto tentava empurrar o que aprendia. Mas quando ele finalmente a alcançou, a verdade mais chocante se revelou. Ele ergueu a pequena para fora dos destroços, e entre os escombros, um rosto ficou parcialmente visível. Um rosto que ele reconheceu imediatamente. Era Victor. O que você fez? Gabriel sussurrou, o horror tomando conta de sua expressão. Então, Victor sorriu, com um brilho sinistro nos olhos. Você ainda não sabe de tudo, mas você vai descobrir. E naqueles instantes, a consciência de Gabriel explodiu com o entendimento de que a verdade estava muito além do que ele poderia imaginar. Eu não sei se conseguirei suportar isso, pensou, sentindo a escuridão crescer em seu peito. E sob aquele céu de chamas, uma nova verdade começava a emergir, desafiando tudo o que ele pensara que sabia. Foi quando ele pegou de volta a foto amassada de Helena que havia caído ao chão. Na parte de trás, com uma caneta antiga, algo estava escrito. Meu verdadeiro nome é Luna Andrade. A revelação desfez a estrutura de sua mente. Ele olhou para a pequena, que agora também se chamava Luna. Era uma reconstrução de sua própria identidade sendo tirada dele de uma vez. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz falhando. E enquanto as chamas cercavam a casa, Gabriel percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada em sua totalidade, mas a saída se tornava cada vez mais distante. O que realmente aconteceu naquela noite? O que mais o passado escondia? Gabriel sentiu seu coração disparar ao encarar Victor, as chamas dançando atrás de si. Cada palavra que saía da boca do homem parecia uma bomba prestes a detonar. Não pode ser verdade. Ele não queria acreditar, mas o olhar determinado de Victor fez seu estômago revirar. Não estou brincando, Victor insistiu. Helena era sua irmã. Luna é sua sobrinha. O mundo de Gabriel parecia desmoronar em câmera lenta. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o peso da revelação. Isso é insano. Por que eu nunca soube? A confusão misturava-se à raiva, enquanto ele buscava respostas do homem à sua frente. O clima na sala mudou. O calor das chamas se misturava à tensão. Sofia, ainda paralisada, olhava entre os dois, sem entender como tudo se encaixava. Isso não faz sentido. Victor, você está mentindo. Não estou. A voz de Victor ecoou, enquanto uma nova onda de fumaça invadia a sala.
O que seu pai fez foi muito mais sombrio do que você imagina. Então, enquanto o teto começava a estalar, Gabriel percebeu algo se movendo nas sombras. Uma estrondosa explosão fez o chão tremer. O ar se tornou irrespirável e ele se virou num pânico crescente. Luna! Gritou, a imagem da filha presa sob escombros invadindo sua mente. A fumaça densa parecia mais escura, o calor mais intenso. Foi então que um estrondo ainda maior soou e a parede atrás de Victor explodiu numa nuvem de detritos. Gabriel sentiu seu corpo ser arremessado para trás. O que estava acontecendo? Ele se levantou, atordoitado, a visão embaçada, e olhou para a direção de onde viera a explosão. Entre a fumaça e a confusão, uma figura se destacou. Um homem alto, encharcado de mofo e com um olhar sinistro. Ele estava empunhando uma arma. Victor Andrade, o que você está fazendo aqui? Você trouxe a criança? O reconhecimento retumbou na mente de Gabriel. Era um homem que ele tinha visto uma vez, um espectro do seu passado. Quem é você? Balbuciou, o terror congelando em suas veias. Eu sou o que resta do legado de Helena, o homem respondeu, em um tom que misturava raiva e dor. Seu pai nunca deveria ter se intrometido. Eu vim garantir que a criança não viva entre mentiras. Luna! Gabriel gritou, lembrando-se da filha desesperada e da cloud of smoke se espalhando. Ele não podia deixar que nada acontecesse a ela, nem no meio de todo aquele caos. O que você quer? O homem olhou para Gabriel, o desprezo estampado no rosto. Quero a verdade. Fui forçado a viver na sombra, mas isso termina agora. Helena não queria que você soubesse, mas a verdade precisa vir à luz. Luna precisa saber quem realmente é. Em um momento crítico, Sofia se inclinou para Gabriel, a voz tremendo. Precisamos sair! Isso está ficando perigoso! Mas Gabriel não conseguia desviar o olhar do homem ameaçador. Por que você quer Luna? Porque ela é a chave. A chave para resolver o que começou com seu pai. Helena e eu, nós tínhamos um plano. O homem puxou um objeto do bolso, uma foto amarelada, que mostrava uma criança em um parque, cercada por árvores. No dia em que Helena morreu, ela me avisou. Disse que se algo acontecesse, eu deveria procurar por Luna e fazer tudo para protegê-la. Ele olhou com raiva para Victor. Se seu pai não tivesse se metido... Os olhos de Gabriel se arregalaram. Meu pai? O que ele fez? Ele a traiu, fez negócios com pessoas que não deveriam ser envolvidas. Ele afastou Helena de mim. E agora, essa criança. Ela corre o mesmo risco. A fumaça estava quase tomando conta, e o calor aumentava. Sofia puxava intensamente o braço de Gabriel, enquanto a voz do homem continuava a ecoar em sua mente. A única maneira de a história terminar é com Luna no lugar certo. Ele deveria ter revelado toda a verdade a você antes de tudo isso acontecer. Uma parte dele queria acreditar na sinceridade do homem, mas não sabia em quem confiar. O passado começava a se entrelaçar com o presente de uma maneira que fazia tudo parecer ainda mais confuso. Enquanto a fumaça se tornava irrespirável e as chamas se espalhavam pela sala, Gabriel gritou: Luna, vem aqui! Estamos indo! E com isso, ele se voltou para a porta. Mas antes de dar um passo, uma nova bomba de verdade estava prestes a ser lançada. No instante em que o homem o seguiu, ele ergueu a arma para cima. Você não pode escapar da verdade, ele gritou, antes de apertar o gatilho. Cuidado! Sofia gritou. Mas tudo se despedaçou num frenesi de luz, barulho e fogo. Gabriel trancou os olhos e, em um segundo de desespero, sentiu tudo desmoronar ao seu redor. O calor foi quase insuportável. O que seria da verdade agora? Enquanto o caos reinava, uma nova revelação estava em movimento, prestes a mudar tudo. Gabriel sentiu seu coração disparar ao encarar Victor, as chamas dançando atrás de si. Cada palavra que saía da boca do homem parecia uma bomba prestes a detonar. Não pode ser verdade!
Ele não queria acreditar, mas o olhar determinado de Victor fez seu estômago revirar. Não estou brincando, Victor insistiu. Helena era sua irmã. Luna é sua sobrinha. O mundo de Gabriel parecia desmoronar em câmera lenta. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o peso da revelação. Isso é insano, porque eu nunca soube. A confusão misturava-se à raiva, enquanto ele buscava respostas do homem à sua frente. O clima na sala mudou. O calor das chamas se misturava à tensão. Sofia, ainda paralisada, olhava entre os dois, sem entender como tudo se encaixava. Isso não faz sentido. Victor, você está mentindo. Não estou. A voz de Victor ecoou, enquanto uma nova onda de fumaça invadia a sala. O que seu pai fez foi muito mais sombrio do que você imagina. Então, enquanto o teto começava a estalar, Gabriel percebeu algo se movendo nas sombras. Uma estrondosa explosão fez o chão tremer. O ar se tornou irrespirável e ele se virou, num pânico crescente. Luna! Gritou, a imagem da filha presa sob escombros invadindo sua mente. A fumaça densa parecia mais escura, o calor mais intenso. Foi então que um estrondo ainda maior soou, e a parede atrás de Victor explodiu numa nuvem de detritos. Gabriel sentiu seu corpo ser arremessado para trás. O que estava acontecendo? Ele se levantou, atordoitado, e olhou para a direção de onde viera a explosão. Entre a fumaça e a confusão, uma figura se destacou. Um homem alto, encharcado de mofo e com um olhar sinistro. Ele estava empunhando uma arma. Victor Andrade, o que você está fazendo aqui? Você trouxe a criança. O reconhecimento retumbou na mente de Gabriel. Era um homem que ele tinha visto uma vez. O espectro do seu passado. Quem é você? Balbuciou, o terror congelando em suas veias. Eu sou o que resta do legado de Helena. O homem respondeu, em um tom que misturava raiva e dor. Seu pai nunca deveria ter se intrometido. Eu vim garantir que a criança não viva entre mentiras. Luna! Gabriel gritou, lembrando-se da filha desesperada e da fumaça se espalhando. Ele não podia deixar que nada acontecesse a ela, nem no meio de todo aquele caos. O que você quer? O homem olhou para Gabriel, o desprezo estampado no rosto. Quero a verdade. Fui forçado a viver na sombra, mas isso termina agora. Helena não queria que você soubesse, mas a verdade precisa vir à luz. Luna precisa saber quem realmente é. Em um momento crítico, Sofia se inclinou para Gabriel, a voz tremendo. Precisamos sair. Isso está ficando perigoso. Mas Gabriel não conseguia desviar o olhar do homem ameaçador. Por que você quer Luna? Porque ela é a chave. A chave para resolver o que começou com seu pai. Helena e eu, nós tínhamos um plano. O homem puxou um objeto do bolso. Uma foto amarelada que mostrava uma criança em um parque, cercada por árvores. No dia em que Helena morreu, ela me avisou. Disse que se algo acontecesse, eu deveria procurar por Luna e fazer tudo para protegê-la. Ele olhou com raiva para Victor. Se seu pai não tivesse se metido, os olhos de Gabriel se arregalaram. Meu pai? O que ele fez? Ele a traiu. Fez negócios com pessoas que não deveriam ser envolvidas. Ele afastou Helena de mim. E agora essa criança? Ela corre o mesmo risco. A fumaça estava quase tomando conta e o calor aumentava. Sofia puxava intensamente o braço de Gabriel, enquanto a voz do homem continuava a ecoar em sua mente. A única maneira de a história terminar é com Luna no lugar certo. Ele deveria ter revelado toda a verdade a você antes de tudo isso acontecer. Uma parte dele queria acreditar na sinceridade do homem, mas não sabia em quem confiar. O passado começava a se entrelaçar com o presente de uma maneira que fazia tudo parecer ainda mais confuso. Enquanto a fumaça se tornava irrespirável e as chamas se espalhavam pela sala,
Gabriel gritou: Luna, vem aqui! Estão os indo! E com isso, ele se voltou para a porta. Mas antes de dar um passo, uma nova bomba de verdade estava prestes a ser lançada. No instante em que o homem o seguiu, ele ergueu a arma para cima. Você não pode escapar da verdade, ele gritou, antes de apertar o gatilho. Um clarão de luz, um estrondo ensurdecedor. Gabriel mal teve tempo de gritar. O tempo parecia parar enquanto ele via o homem interromper seu movimento. Uma figura feminina pulou na frente de Gabriel, na linha do fogo. Um assobio cortou o ar e houve um silêncio mortal. O impacto paralisou tudo ao redor. Um corpo caiu e o homem com a arma ficou em choque. Sofia! O rosto dela estava em pânico, preso em uma expressão de horror. Gabriel não conseguia respirar. E o homem, a expressão escandalizada, foi para a porta, o olhar de dor misturado a um prazer apavorante. A verdade nunca é o que você imagina. Então, no meio do caos, Gabriel caiu ao lado de Sofia, enquanto a realidade do momento começava a se assentar. Ela estava ferida. O sangue escorria em direção ao chão, e ele sentiu uma onda de desespero. Não, não, por favor! A súplica ecoou enquanto ele a segurava. Os olhos de Sofia perdiam a luz. Gabriel, promessa. E suas palavras se transformaram em um sussurro enquanto a fumaça a envolvia. Ele sentiu seu coração despedaçar. O passado, as mentiras, tudo parecia interligado. Uma nova verdade emergia nas chamas. O que mais estava escondido? Ele tinha que saber. Mas, enquanto as chamas cresciam ao seu redor, uma única pergunta martelava em sua mente. O que a verdade custava? E, acima de tudo, quem realmente estava por trás de toda essa traição? Gabriel sentiu seu coração disparar ao encarar Sofia, seu corpo caído no chão. A fumaça tomava conta da sala, tornando o ar poluído e pesado. Ele não conseguia pensar. Tudo que ele conseguia ver era o seu rosto pálido. Sofia, não, não, por favor. A súplica dele ecoou no caos, enquanto ele segurava sua mão tentando parar o fluxo de sangue que escorria. Gabriel, promete cuidar da Luna? As palavras dela eram um sussurro trêmulo, cada sílaba pairando como se fosse a última. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Claro que sim. Não me deixe, por favor. Ele pressionou o ferimento com todas as forças, seu coração na boca. O estalo das chamas ao redor dele era ensurdecedor. Os gritos distantes e os sons do colapso da casa tornavam tudo mais real. E enquanto ele lutava para salvar Sofia, o mundo parecia estar desmoronando. Ele olhou em volta, buscando uma saída. A fumaça parecia dançar, como se estivesse rindo de sua desgraça. De repente, um estrondo ressoou atrás dele e uma parte do teto desabou, separando-o da porta. Não, não é possível! Ele estava preso e a sensação de desespero crescia como as chamas. E então ele ouviu um grito, uma voz familiar que cortou o ar quente. Papai, era Luna. A imagem dela presa naquela sala invadindo suas lembranças. Ele precisava encontrá-la. Com as forças que lhe restavam, ele largou a mão de Sofia e se virou em direção ao som. Luna! Estou indo! Ele gritou, a esperança forçando sua adrenalina a disparar. Mas ao correr, a fumaça formou um véu diante dele, e cada passo era uma batalha. Enquanto se movia pelas sombras, uma nova figura surgiu. Um rosto que ele nunca esperou ver novamente. Victor. Ele estava de pé, com a arma ainda em mãos, a expressão hesitante. Você não deveria estar aqui. É muito perigoso. Vá para a Luna. Eu cuido disso. Victor gritou, mas o pânico em sua voz era palpável. Você não entende o que estamos enfrentando. Gabriel não queria ouvir. Onde está minha filha? O desespero fez caminhar mais perto,
Mas o olhar de Victor parecia cheio de dúvidas. Algo estava errado. Gabriel, escute. Mas antes que ele pudesse terminar, um estrondo abalou as paredes da casa. E o que aconteceu em seguida foi um turbilhão de eventos. Uma explosão de luz envolveu a sala e, em um instante, tudo ficou silencioso. O impacto o arremessou para trás e ele caiu no chão. Quando se levantou, a fumaça já estava se dissipando e a cena diante de seus olhos fez seu coração gelar. Sofia estava ali, mas não havia mistura de dor e esperança em seu olhar. Seu rosto estava fraco, como se estivesse se despedaçando. E ao seu lado algo reluzia, uma pequena caixa de madeira. Gabriel nunca a tinha visto antes. Naquele momento, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, uma porta secreta se abriu na parede atrás de Sofia. E dela saiu uma mulher que ele conhecia bem, mas que pensou estar longe para sempre. Era Helena. Gabriel, sua voz ecoou. O mundo ao redor dele desapareceu, e o que restou foi um choque intenso. Como ela estava ali? Por que ninguém tinha mencionado que ela estava viva? Você está viva? Balbuciou. O estômago se revirando com a confusão. Ele olhou para Sofia e Victor, tentando reunir as peças dessa nova revelação. Eu precisei encerrar um ciclo, Gabriel. Por muito tempo, todos acreditaram que eu estava morta. Os olhos de Helena eram frios, mas a verdade é ainda mais complicada do que você imagina. Sofia ergueu a mão, como se quisesse tocar Helena, mas foi como se a mulher a ignorasse. Sofia, você também não pode saber de tudo. A verdade é um fardo. As palavras dela soaram como uma condenação, e Gabriel sentiu a realidade se desfazer à sua volta. Você não pode simplesmente aparecer assim e dizer que sabe a verdade, gritou Gabriel, a raiva fervendo em seu peito. Você nos deixou. Você me deixou. Gabriel, você precisa ouvir. Helena insistiu, os olhos fixos nos dele. Mas no canto da sala, o tempo parecia parar e a fumaça se dissolvia. Ele precisava decidir. Era isso? Uma verdade tão devastadora que mudaria tudo? O que mais estava escondido? Tudo o que ele conhecia, todo o amor que havia sentido, tudo poderia ser um grande jogo. E então, no auge da tensão, Luna entrou pela porta que acabava de abrir. Papai! Ela correu em direção a ele e, neste instante, entre os rumores e chamas, ele percebeu que a verdade tinha poder. Mas esse poder poderia destruir completamente tudo. As palavras de Helena dançavam no ar, e Gabriel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O que ele realmente sabia sobre sua família? E afinal, quem era realmente Luna? A história ainda não tinha terminado, e o que ocorreria a seguir mudaria tudo para sempre. Gabriel mal conseguia acreditar no que via. Helena, sua irmã, em pé bem diante dele. O choque paralisou tudo ao seu redor. Enquanto as chamas ardiam, sua mente tentava absorver essa nova verdade. Ele olhou de volta para Sofia, seu coração pesado. Sofia, não! O que você fez? A visão dela, ainda presa ao chão, dilacerava seu emocional. Luna estava ali, apavorada, e Gabriel estendeu a mão para ela. Vem cá, meu amor, ele gritou. Mas as chamas encarceravam a sala, como se quisessem manter todos ali. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para Gabriel, a fragilidade dela desmoronando no ar. Você precisa ir, Gabriel, exclamou Helena, sua voz suave e imperativa. Luna precisa de você agora. A verdade é uma maldição. Ela não pode carregar isso. Não posso deixá-la! Gabriel gritou, a dor ameaçando quebrá-lo em pedaços. O calor das chamas tornava tudo surreal. Mas o olhar de Helena, cheio de tristeza e determinação, o impediu por um momento. Você terá que ser forte, Gabriel. Para ela. Helena olhou para Sofia e ele viu o entendimento passar entre as duas.
Algo ali era maior que qualquer um deles. Sofia, quase sem forças, conseguiu sussurrar: "Cuide da nossa filha, Gabriel. Leve-a para longe daqui. Antes que seja tarde demais." A fragilidade na sua voz cortava com força. Era um grito de amor e proteção. O chão tremeu e partes do teto começaram a desabar. Gabriel sentiu o desespero se intensificar. "Eu não vou deixar você aqui." Ele olhou diretamente para Helena, buscando uma solução, uma esperança. "Tem que ir, Gabriel. Eu vou cuidar de tudo isso." A batalha entre querer ficar e a necessidade de proteger sua filha o sufocava. Ele começou a se mover em direção a Luna, os instintos de pai gritando. "Venha, Luna!" Ele gritou, puxando a menina em direção a ele. A pequena agarrou sua mão forte e Gabriel sentiu uma onda de força surgir dentro dele. "Vamos sair daqui!" Quando voltarem o olhar para onde Helena estava, ela estivera perto de Sofia, a fumaça iniciando um redemoinho. "Luna, siga o que seu pai disser. Ame-o." As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia e, em um gesto final, ela acenou como se dissesse adeus. O caos emoldurava a cena e Gabriel puxou Luna com força enquanto corriam em direção à única saída que ainda parecia segura. As chamas rugiam e a esperança começava a ser apenas uma lembrança. Então, com um salto de coragem, Gabriel quebrou a porta, levando Luna para fora. O ar do lado de fora era fresco, mas as chamas ainda queimavam intensamente. Ele se virou uma última vez e, no fundo, viu Helena e Sofia sendo engolidas pela fumaça. O grito de Gabriel ecoou no ar. "Não!" Com o coração na mão, ele se virou e começou a correr. "Vamos, Luna! Precisamos ir!" A pequena o seguia, os olhos cheios de dúvidas. A verdade estava ali, mas ele ainda não sabia qual era. Teria que descobrir, mas por ora a sobrevivência era a prioridade. Naquele instante, enquanto escapavam, Gabriel percebeu que a história ainda não havia terminado. O legado de mentiras, de dores e novas verdades o cercava, mas juntos, pai e filha seriam mais fortes. Ele não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa: eu te protegerei, Luna, custe o que custar. E assim, enquanto o sol começava a se pôr, houve uma sensação de que um novo capítulo se iniciava. E se você tá com a adrenalina lá em cima, se não quer perder nenhuma das próximas histórias incríveis, você precisa se inscrever agora no canal. É obrigatório clicar no botão de inscrição para que não perca nada do que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história emocionante. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? O que vem a seguir? Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.